PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal deve ir ao plenário do Senado até o fim de novembro. Eu vou chamar aqui o Theo Cury, Juliana Lopes e a Renata Agostini para poder compreender todo esse cenário. Eu vou começar agora pelo representante masculino desta força aqui, dessa conversa. Theo Cury, nos explique, por favor, esse cenário e na sequência a gente repercute eles aqui, com a Renata Agostini e a Juliana Lopes. É isso, é uma ofensiva do Congresso Nacional em meio a essa tensão entre o Legislativo e o Judiciário. Elisa, bom dia novamente para você, para a Ju, para a Renata e para quem acompanha a gente nessa sexta. Em meio a essa decisão do Supremo Tribunal Federal de, ao longo dos últimos meses, pautar alguns temas para julgamento e temas que o Congresso Nacional acha que deveriam ser discutidos no Congresso, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Isso gerou um descontentamento muito grande. O Congresso, parte dele, obviamente, acusa o Supremo de extrapolar as suas atribuições, de usurpar as competências que, na verdade, são do Legislativo na hora de propor e discutir ideias, propor e discutir legislações e proposições. Então, houve uma ofensiva que ganhou força ao longo das últimas semanas, depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese que previa uma data para a definição de uma data para a demarcação de terras indígenas, e aí começaram diversas frentes de ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal. A mais recente foi essa que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, em uma votação relâmpago. Em 42 segundos, essa proposta teve o sinal liberado, um sinal verde, um aval da Comissão de Constituição e Justiça, que é o órgão mais importante no Senado Federal, que diz se um texto tem a constitucionalidade, é válido, é legal ou não, e agora ele pode ir para o plenário. Isso pode causar, isso pode complicar ainda mais a relação entre os poderes. Trata de pedidos de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, que acaba suspendendo, interrompendo o andamento de um julgamento, e também as decisões monocráticas, aquelas decisões que são tomadas de maneira individual por todos os ministros. São atribuições, são competências do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso, nessa semana, falou sobre isso, comentou sobre isso e foi rebatendo ponto a ponto essas propostas que vêm sendo desenhadas, vêm sendo articuladas pelo Congresso Nacional. O próprio Supremo, na gestão de Rosa Weber, mudou o sistema de devolução de vista. Isso era usado muito pelos ministros como um artifício para prorrogar, para deixar esse julgamento ou caducar ou ficar muito tempo sem ser retomado, de acordo, obviamente, com a composição do Supremo Tribunal Federal. Era uma estratégia usada por alguns ministros. Agora mudou. Agora os ministros que pedem vista têm que devolver em 90 dias, senão vai automaticamente novamente para julgamento se o ministro não devolver o pedido de vista. Então foi uma reformulação feita durante a gestão de Rosa Weber. Então, e as monocráticas também têm um prazo para que elas sejam devolvidas. Assim que o ministro toma uma decisão, ela deve ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, é um avanço de ofensivas do Congresso Nacional com relação ao Supremo Tribunal Federal e que esquenta ainda mais essa queda de braço entre os dois poderes. Renata Agostini, qual é a força dessa PEC, hein? Se for colocada para ser votada, por exemplo, a gente já conseguiria trabalhar aqui num cenário ou, por enquanto, ainda não se tem certeza de tanto apoio? Elisa, na legislatura passada, a gente comentava sobre isso mais cedo. Eu comentava, né? Houve uma iniciativa muito semelhante, que passou pela CCJ, a Câmara de Constituição e Justiça, e depois foi barrada no plenário. Não havia ali ambiente para isso. Isso foi ainda em 2019. Agora, o ambiente é diferente, sim. Desde ontem, Ju, a gente vem contando um pouco sobre isso, que esse clima mudou. A gente tinha, durante o governo Jair Bolsonaro, com aquela intenção deliberada do então presidente de ficar nessa política permanente de confronto com o STF, isso acabou impedindo que algum tipo de debate que enderece um descontentamento muito antigo dos parlamentares sobre o uso, por exemplo, de decisões individuais monocráticas, que isso avançasse, porque estava tudo misturado num bolo só. Agora é diferente. É diferente por quê? Primeiro porque não temos mais Jair Bolsonaro no poder e a relação executivo-judiciário está em outro pé. Segundo aspecto, as bancadas temáticas, que a gente chama bancada evangélica, bancada da bala, que é da segurança pública, e a do agro, decidiram se mobilizar juntamente com a oposição para pleitear
sim, algum tipo de limitação aos movimentos do Supremo Tribunal Federal. Não é algo que está mais focado só no bolsonarismo. O que a gente vê no Senado, que aconteceu na CCJ, na aprovação dessa PEC, que foi aprovada em 40 segundos, foi um recado de que esse clima mudou. Quando a gente vai conversar, eu vou só dar aqui uma pincelada, a Juliana vai entrar em mais detalhes, porque também apurou sobre isso. Quando a gente olha hoje nas bancadas, a gente vê que tem um número grande fora da oposição, a gente não está falando só do PL, que já está dizendo, olha, não, sou a favor. Não, acho que tem que debater. Então, a gente consegue dizer se passa ou não? A gente está falando que essa PEC só vai ser votada lá na frente, né? Então, tem bastante tempo para as negociações correrem. Mas hoje não dá para dizer que esse tema não vai avançar. Existe um clima diferente no Senado para debater esse assunto. Juliana, a gente até expôs mais cedo a fala do presidente do Senado, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados, o próprio presidente hoje do Supremo Tribunal Federal e Rodrigo Pacheco, por exemplo, dizendo, você não tem um clima ruim aqui, você tem um cenário de eventuais discordâncias, mas isso não significa que nós estamos aqui num embate. Só que o debate está em alta, né, Juliana? Exatamente. A fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre esse movimento diz muito a respeito disso, né? Ele que sempre foi muito ponderado ali com alguns assuntos, agora é muito claro ao dizer que há um incômodo muito forte ali no Congresso Nacional sobre esses temas que estão sendo tratados pela Suprema Corte e há ali um movimento, sim, forte dentro do Congresso. E aí a gente não está falando só daquela oposição mais ferrenha, né, que ainda está ligada ao bolsonarismo e que critica a Suprema Corte. A gente está falando também do centro, né, de líderes ali mais ponderados com quem eu conversei hoje. O que eles me disseram? Que ontem tiveram uma conversa ali muito rápida, porque ontem foi um dia cheio de eventos no Congresso Nacional com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocaram na mesa essas propostas e sentiram uma sinalização positiva para que elas andem. Renata trouxe muito bem. Isso significa que isso vai ser aprovado? Não significa, mas significa que há um movimento forte no Congresso Nacional, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está respondendo a essa ala e que isso também tem força lá na Câmara dos Deputados. Então, nós estamos falando não só de uma oposição ferrenha, estamos falando do centro e estamos falando também, esse ponto é importante, de uma esquerda e de uma ala governista que não quer se envolver tanto nessa briga. Lá na CCJ, antes dessa discussão, antes desse projeto ser aprovado, houve um movimento de tentar não frear, mas pedir vista, né? Que foi um tempo maior para que esse projeto que trata, por exemplo, do voto monocrático fosse visto com um tempo maior, né? Houve ali uma esticada no prazo para que os parlamentares pudessem tratar disso. Mas depois, os governistas não conseguiram segurar. Isso diz muito. É também um movimento dos governistas ali no Senado Federal e lá na Câmara de não se envolverem diretamente com esses assuntos e com essa briga, para que isso também não respingue na relação do Executivo com o Legislativo e com a Suprema Corte. Então, é por isso também que esse movimento ganha força, porque a gente não tem uma mobilização dos governistas, por mais que eles não gostem desse movimento e dessa ofensiva contra a Suprema Corte, eles não estão fazendo esse movimento também de barrar essa discussão. Proposta de emenda à Constituição, portanto, que pode ser votada em novembro. Nós estaremos aqui acompanhando.